Oi, mais um vídeo para o curso Como Incorporar Espírito na Teoria e na Prática. E para quem quer também aprender a dialogar com o Espírito, conhecido também como doutrinação. Bom, hoje o estudo vai ser baseado na incorporação em si. Todo o curso é voltado para a incorporação. Mas esse eu vou falar a respeito de por que o médium incorpora espíritos sofredores, espíritos necessitados, espíritos revoltados, né? E por que isso não? E por que não? E por que isso acontece? Por que o médium incorpora? Eu mesmo sou médium psicofônico e eu também incorporo espíritos sofredores, revoltados. Então vamos falar sobre isso. É baseado na minha experiência que eu tive com a minha mediunidade, com a mediunidade das pessoas em volta de mim, porque desde a minha infância eu conheci médios de corporação, então vai ser baseado nisso e baseado no que eu li, né? O que eu li nos livros. Então tá, vamos começar. Eu conheço médios de corporação, médio que incorpora espírito, que só incorporavam mentores, só incorporavam espírito de luz. E todos esses que eu conheci quebraram a cara. Foram enganados, alguns foram enganados, quebraram a cara e descobriram que foram enganados. Outros, os mentores de luz pararam de trabalhar com eles. E eles foram... eles entraram em obsessão. Então no início... fui buscar na leitura, né? Meus pais são espírita e eles me explicavam, falavam, a pessoa, existe vários motivos, tanto energético, né, quanto outros, que a pessoa que incorpora só mentor, ela se dá mal. Ela precisa de dar passagem para espíritos sofredores. Aí eu perguntei, mas por que ela tem que dar passagem para um espírito sofredor, né? Para sofrer? Ela vai sofrer também. Aí a minha mãe e o pessoal me explicavam, falavam, não, é assim que funciona. A pessoa que incorpora espírito, ele tem o dom, vou falar o dom, tá? De pegar um espírito que está sofrendo e limpar ele e depois levar ele para um plano melhor, para ser tratado. E esses médicos psicofônicos são usados muito pelos espíritos de luz para fazer isso. Principalmente os espíritos que estão lá sofrendo, que estão cotados para reencarnar, né? Então, 1 ano antes, 2, não importa, muito tempo antes, eles já vão lá e fazem esse procedimento. Aí eles usam os médios psicofônicos. E aí eu falei, tá, beleza, é para fazer só caridade. Aí depois eu aprendi que não existe só caridade nisso. Porque o médium de corporação que faz isso, ele beneficia ele mesmo. Então, baseado nisso e na minha experiência que eu vou falar. O que aconteceu comigo quando eu comecei a incorporar? Que eu dominei minha mediunidade ao ponto de poder trabalhar num grupo de desobsessão no Centro Espírita. No Centro Espírita que eu frequento, que é ligado à Federação Espírita. Antes eu tinha uma saúde, não era ruim, mas eu tinha uma saúde boa, né? Porém, quando eu comecei a trabalhar no resgate de espírito, né, com esse grupo, minha saúde melhorou mais. Eu percebi isso. O meu sono melhorou mais, a minha proteção espiritual melhorou mais, a minha força espiritual em relação a tudo. Então, eu tinha muito medo de muita coisa e eu comecei a não ter medo mais, a saber com o que estava lidando e saber como lidar. E teve uma ocasião que me mexeu muito comigo, eu trabalhando com esse grupo, foi que tinha um espírito que vinha subir na minha cama, quando eu estava dormindo deitava para dormir no plano físico, ele vinha subindo e eu ficava com medo, tudo. E depois eu percebi que era um espírito de uma mulher, e eu não queria falar com ela, eu tinha muito medo. E aconteceu que a minha irmã recebeu esse espírito. Minha irmã não trabalha com mediunidade, né? Ela cuida da família dela, mas esse espírito viu que não conseguia falar comigo, foi falar com ela e ela viu, o que você quer? Aí o espírito não estava ruim.
é porque ele, quando chegava perto de mim, eu ficava com tanto medo que ele fazia uma força tremenda para poder falar comigo e causava aquela situação. Aí era o espírito de uma mulher e falou para minha irmã assim, que tinha me perdoado, que era para mim ficar em paz, que tinha me perdoado. E eu sabia do que se tratava, era coisa de outra vida. E aí depois, com o tempo, eu fiquei sabendo que em uma das minhas psicofonias dentro do centro espírita que eu frequentava lá, num amparo junto com um grupo, que eram muitas pessoas, né? Vários médios psicofônicos, dirigentes, atuantes, pessoas que estavam aprendendo a dirigir. Então fica um monte de gente, né? Então eu não estava trabalhando sozinho, mas porém eu dei passagem para um espírito sofredor e ele foi socorrido. E essa mulher, que eu tinha pendência com ela, de coisas que eu fiz em outra vida, ela viu isso. E aí ela me perdoou por conta disso. E aí os espíritos de luz falaram comigo que isso já me ajudou na minha reencarnação, porque esse processo nessa reencarnação aqui, se ela não tivesse me perdoado, ia ficar um pouco complicado. Porque eu reencarnei justamente para resolver as pendências, que tem todo um cronograma na minha reencarnação, né? Eu sou uma pessoa que também é igual a todo mundo. Eu reencarnei aqui para evoluir, e é para resolver. E por ela ter me perdoado e seguido o caminho dela, já facilitou muito a minha vida. Então eu já fui beneficiado nisso daí. E detalhe, e cada vez que eu incorporo um espírito sofredor, que eu consigo, junto com o grupo, ajudar ele subir, eu me sinto mais, assim, energeticamente, eu me sinto mais forte, sabe? E a força, ela se manifesta na minha saúde. Eu sou uma pessoa obesa, eu tenho obesidade. Então, até 2019, eu nunca tive problema nenhum com diabetes, nunca tive problema com pressão alta, nunca tive problema com nada. Tive uma saúde boa. Depois do coma, aí agora tá vindo alguns problemas assim por conta da obesidade. Mas aí os médicos, sempre quando eu ia no médico antes de 2019, eles falavam assim, nossa, cara, eles estavam com o resultado lá do meu sangue, tudo, né, dos exames, você tem uma saúde de ferro. E eu questionei a espiritualidade. Eu falei, depois disso, né, antes de 2019, eu agradeci a Deus por ter saúde e perguntei para a espiritualidade, eu falei, por que né, eu tenho um problema de saúde porque eu sou obeso. Eu estou tentando resolver isso nessa reencarnação. Mas eu agradeço a Deus, mas por que eu não tenho essas enfermidades que a pessoa obesa tem, né? Isso até 2019. E aí eles falaram para mim que era para mim ter sim, que era para mim ter pressão alta, diabetes, né? E que eu não tinha por conta dos trabalhos de desobsessão. Aí as energias que circulavam nos meus corpos espirituais refletiam na minha saúde. Então tudo aquilo que foi programado para mim passar de enfermidade até ali, porque a energia está em movimento. Acabou que foi anulado, foi amenizado muita coisa, e algumas foi anulada. Aí eles falaram, foi anulada porque pelo resgate que você fez com os espíritos sofredores. Então, até aqui, vocês entenderam o que é trabalhar com o espírito sofredor, né? Através da psicofonia, através da incorporação. Né? Vamos deixar isso bem claro. Tem pessoas que ela tem como mentor esses espíritos sofredores. E aí todo mundo perde. Aí perde o médium e perde o espírito que está ali aproveitando. Geralmente quando acontece isso, o espírito quer fumar, quer beber, quer ficar fazendo só isso. Ó. É espírito viciado. E quer ficar em festa, e é só festa. A vida tem todo um projeto para reencarnação, para a pessoa purgar os problemas, e ele quer festa e desequilíbrio sexual. Então esses espíritos que quando o médium tem ele como mentor ou guia, é perdido, é um caso perdido. É questão de tempo para aparecer os problemas. Mentores, eles trabalham com a gente que é médium psicofônico, esses espíritos de luz, para evoluir a gente, para eles se evoluírem também. Então, evolui os dois.
E para que isso aconteça, precisa de haver um trabalho de resgate, onde o mentor, ele ensina o médium a resgatar, a controlar seu medo, a controlar a mediunidade, a aprender a trabalhar com a energia mentalmente, certo? Porque um médium de incorporação, ele consegue incorporar um espírito, fazer regressão nele, uma terapia de regressão, e converter esse espírito rebelde ao bem, certo? Lógico, para isso ele precisa de dominar a técnica de TVP, ele precisa de entender isso e depois adaptar ela mentalmente. Vou te dar um exemplo. Existem pessoas muito revoltadas, elas nem sabem do que ela tem ódio e raiva, então elas canalizam na política. Então elas pegam um partido político, uma ideologia e se alia, e aí a outra é um inferno. Mas na realidade o problema está na pessoa. Então existem espíritos assim desencarnados. Aí quando a gente pega esses espíritos, eu vou te dar um exemplo mais concreto. Eu já lidei com entidade que achava que a reencarnação, era por ela ter passado por aquela situação na reencarnação, aquilo foi um crime que Deus cometeu contra ela, e que ela era contra Deus agora. Beleza, é a opinião dela. Só que ela estava interferindo no livre-arbítrio dos outros, certo? E aí precisou de ser feita uma regressão nela para ela ver por que ela passou por aquilo. Você incorpora a entidade, né? Você dá o choque anímico, né? Você limpa a mente dela para ela ver com clareza o que ela precisa de ver. E aí a gente, através de técnicas que não é muito complicado para quem já faz, e sapometria faz muito bem também, para quem conhece TVP também consegue fazer. Você leva ela, sabe? Então tá, você sabe, o espírito fala, eu fui vítima. Você foi vítima mesmo? Foi. Então vamos ver se você foi. A pessoa dá um salto, ela vai, tudo se transforma assim, ó, igual aqui, ó, começa a tudo virar a época que ela tava. Aí você vai guiando ela, fala, o que você tá vendo? E aí ela começa a se ver, e ela mesma chega à conclusão que aquilo que ela passou foi ela que pediu, tal. Na maioria das vezes foi ela que pediu. E que aquilo não purgou a dívida dela. Que não purgou a dívida dela com o que ela fez. Certo? Aquilo ali não foi nem um cisco no umbigo comparado com o que ela fez. Então ela já. Então aquela ideologia de que o que ele passou foi crueldade, ele já, Só que não é só esse processo. Então a pessoa, ela tá ancorada ali naquele, que eu fui vítima, que Deus é cruel comigo, então ela já não tem mais essa bengala para se apoiar. Então você já consegue conversar com ela. Tá caindo os carocinhos ali do coqueiro. Então aí você já tem uma possibilidade maior de trabalhar com ela. Então a regressão é feita dessa forma, para uma pessoa. E outra, não é só para isso que é usada a regressão, para espírito rebelde. Eu já participei de trabalho de tratamento de pessoas que são viciadas em álcool e em droga, e que estavam tentando já largar, tinham ido para... Então a pessoa tentou várias vezes se internar em uma clínica para se desintoxicar, né, para largar o álcool, a droga, e não estava conseguindo, mas era uma pessoa que já estava querendo parar, já tinha todo um processo. Então você faz a regressão nessa pessoa, não diretamente, porque o médium ele incorpora a persona da pessoa, a personalidade da pessoa, não é a personalidade, te puxa. Isso aí também a gente vai falar mais pra frente, que esse tipo de incorporação também, ele tem outros nomes aí, mas tudo bem. Isso aí quem trabalha na apometria faz muito. Você puxa a pessoa, então a pessoa começa a ficar com sono lá onde ela tá, certo? Que é uma coisa que é avisada, aí a pessoa senta ou deita, e aí o espírito dela sai do corpo. Então aquela energia ou o perispírito sai do corpo, vem, ou aquela energia, a gente canaliza aquela energia ruim, sabe? A energia
No caso dessa pessoa, não foi o corpo astral dela, foi o que motivou ela agora a usar a droga, que era uma pessoa que foi suicida em outra época. Então veio essa personalidade dela, que nós chamamos de personalidades múltiplas. E aí nós canalizamos ela e trabalhamos essa energia. Seria como você pegar uma pessoa que ela esteja com gripe e você limpar a gripe dela, tirar a gripe dela e depois aquela energia voltar para a matriz limpa, com saúde. Então é feito uma TVP, aí a gente que é médium viaja, às vezes vê, às vezes sente. Sabe, eu tô aqui, ó, tá frio, tá vendo aqui a mata, a casa, de repente eu tô com os olhos fechados, parece que mudou, fica quente, o ar, você sente que é de outra época. Então você sabe que época que você tá, tudo, e você... Então no caso dessa pessoa, ela chegou até o momento onde ela cometeu o primeiro suicídio. Que ela se apaixonou por uma pessoa e essa pessoa pisou na bola mesmo com ela. E naquele tempo que ela foi levada, as mulheres quando eram... Tipo, o homem largava ela antes de casar e tudo, acabou a vida para ela. Então ela correu e pulou de um precipício lá, um lugar rochoso lá. E aí foi feito o tratamento, que tem todo um procedimento de tratamento para descarregar aquela energia ruim. A gente que é médium e todo mundo que está envolvido mergulha nessa energia. A gente entra literalmente, ó. A gente mergulha mesmo nessa energia, a gente sente a coisa ruim. E não é bom mesmo não, a pessoa tem que ter treinamento para fazer isso e poder libertar a outra. Então, o médium psicofônico, ele também faz regressão, precisa de aprender para fazer também, não vai vir por osmose. O médium que é o psicofônico, que é um de incorporação. O médium de incorporação, ele também faz, como que se faz limpeza em casa, porque ele canaliza as energias, ele sabe trabalhar e não fica com energia. Isso ele tem que aprender a fazer. Ele liberta campos de forças negativos, miasmas, ele trabalha com cromoterapia. Então, o médium psicofônico, ele faz tudo. Então, é assim que o médium psicofônico trabalha com espírito ruim, energia ruim, é dessa forma. Acontece que a maioria dos médios, ele, na cabeça dele, o negócio é ficar só com o mentor. Porque é uma energia muito boa. Você ficando com o mentor, você incorporando o mentor, um espírito de luz, as suas glândulas, elas começam a liberar a química, aquela química boa, você sente esperança. Quando você incorpora um espírito sofredor, as suas glândulas, se você deixar, ela faz ao contrário, né? Mas você não vai deixar ela fazer ao contrário. Por isso que a gente trabalha, que a gente se limpa o local e se limpa. Mas a energia é muito ruim, sabe? Aquela sensação ruim. Então, a pessoa quando incorpora o mentor a primeira vez, ela tem um processo químico no corpo físico. E aí a parte mental também, além da parte física, a parte mental, ela também sente muito bem. E aí a pessoa começa a querer ficar só com o mentor. Acontece que mentor, ele já vai avisar já. O mentor mesmo já vai avisar. Se você tem psicofonia e recebe mentor, ele já vai dar ele vai te avisar por sonho, ele vai tentar te avisar na sua psicofonia, ele vai tentar te avisar pelos outros. Falar, ó, não dá pra ficar só assim. Você só dando conselho, só recebendo preto velho, só isso, não dá. Você é uma pessoa que tem vários chakras, você precisa de liberar as energias negativas sua, e através do trabalho com os espíritos sofredores. E aí o que acontece? O médium não escuta, então esse mentor, ele começa a voz dele não fazer mais ser ouvida, e aí vem o enganador. E o enganador sabe trabalhar com as glândulas, sabe trabalhar com a área mental, então ele faz primeiro aquele processo de enganar, e vai deixando o médium na mão dele. O mentor, quando incorpora pela primeira vez, os primeiros mentores são espíritos já treinados a iniciar o médium. Então, eles vêm aqui, o médium não se apega a esses primeiros espíritos. Os espíritos vêm para fazer o início, para iniciar. Então, ele vai ter a psicofonia, ele vai ser forte, ele vai sentir, vai ter transfiguração, às vezes,
porque vai ser muito ectoplasma que está ali carregado, mas aí depois essas energias elas vai se estabilizar e não vai ter tanto no plano físico, tanta manifestação no plano físico. E aí o médium vai querer aquilo, vai ficar querendo aquilo. E aí onde ele pode se perder. Então, final das contas, o médium de incorporação, ele precisa de incorporar o mentor e também precisa de incorporar o espírito sofredor para poder tratar. Ele precisa de fazer um trabalho de desobsessão, porque ele vai sempre carregar. Agora eu vou entrar no campo dos chakras, né? Os nossos chakras, o chakra do médium de incorporação, assim como o médium vidente também, ele é diferente de uma pessoa que não tem a mediunidade aflorada, que não exerce, não tem aquela mediunidade forte. Então ele cria energias, vários tipos de energias, ectoplasma, fluido vital, energia elétrica, não importa o nome. Ele cria várias energias, mais do que uma pessoa normal, e aí aquilo fica acumulado. E ele tem um tempo para descarregar essa energia, certo? Por que um tempo? Porque se ele não descarregar, e o que acontece? Ela começa a ficar nos corpos dele, no corpo astral, no duplo etérico, na parte mental, e ali ela ficando, ela fica estagnada, ela começa a se decompor. Eu vou usar eu não sei se é analogia, ela começa a apodrecer. Não é só apodrecer, ela fica, ela perde a utilidade para o plano superior. E ela chama a atenção de outros espíritos, que são os espíritos trevosos. Ela é muito útil para os espíritos trevosos sentir, ter relação sexual. Ela é muito útil para o espírito sentir aquele prazer de comer. Os espíritos desequilibrados, fumar. Então, a pessoa que ela tem a mediunidade da psicofonia e não trabalha com o espírito sofredor, começa a acumular. Os espíritos de luz não conseguem, só eles incorporando, resolver isso, porque se eles ficarem fazendo isso, eles estão passando a mão na cabeça do médium. Eles estão, como se diz, contribuindo para que o médium não busque fazer um amparo nos espíritos sofredores. Então ele também está criando um karma para ele. Então eles avisam antes de começar a acontecer que a pessoa precisa, certo? Aí a pessoa, ele avisa, aí a pessoa continua temendo e aquela energia vai se acumulando, aquelas energias corrompidas, né? Energias estragadas. E aí os espíritos das trevas já começam a querer assediar, e eles fazem a proteção e vão avisando. E aí eles sabem que o médium vai entrar em obsessão, um processo obsessivo, mas ainda dá tempo de ajudar, e aí eles tentam ajudar, mas eles não vão poder atuar mais. E aí o médium já começa a acusar o mentor, que o mentor não fez a parte dele, ele acha que é assim. Aí alguns caem até certo ponto, igual eu conheço, e aí fazem um tratamento, passam um processo. Aí tem gente que eu conheço que ficou 3, 4 anos sofrendo, tendo problemas de saúde, para depois voltar a trabalhar espiritualmente, até se voltar a equilibrar de novo. Mas existem pessoas que se perdem, e aí ela cai e não levanta mais. Acontece que os espíritos da sombra tomam conta, começam a usar ele até onde dá, ele ou ela até onde dá, e aí quando ele vê que o processo é assim, ó, começa aparecendo que é espírito de luz, e a pessoa acha que tá me orientando, o espírito de luz, tá incorporando em mim, tá ajudando as pessoas, e na realidade ele não tá ajudando as pessoas, ele tá interferindo no livre-arbítrio das pessoas. Ele tem pessoas que estão sofrendo porque ela precisa passar por aquele sofrimento. Quem decide não é nós, que se ela vai passar ou não, quem decide é Deus. Então ele interfere de uma forma que ele está burlando as leis de causa e efeito. E aí você tá junto, e o médium está junto com esses mentores, pseudos mentores.
E aí quando o médium começa a desconfiar, às vezes já é tarde. Porque quando esses espíritos eles tomam conta do médium, é porque o médium já pisou muito na bola. Ele já deixou os mentores irem embora. E aí quando o médium desconfia, eles ainda tentam enrolar. Mas quando o médium tem certeza e vai cobrar deles, aí eles dão o golpe de misericórdia. E vão usar o médium a todo custo, até tirar o último caldo do médium. Quando o médium não aguentar mais, ou ele for recolhido, ou tem um processo, né, vir um espírito cobrador aí, que envolve justiça divina, que são espíritos que cobram a lei, fazem a lei ser cumprida, aí todo mundo dança, médium e os espíritos. Mas eles tentam tirar até o último, deixar o cara ser representante dele aqui até o último. Então, entenderam qual que é o motivo? Por que o médium precisa de incorporar espíritos das sombras? Para poder fazer um amparo, para poder resgatar esses espíritos e fazer isso com a supervisão de um mentor, de um guia espiritual, de um espírito de luz, de um espírito que entenda sobre isso. Nunca tomar decisão de cunho espiritual sozinho, sempre com os mentores que vão orientar, certo? Esse negócio da gente começar a desenvolver a mediunidade também e começar a fazer teste, sozinho a pessoa quebra a cara. Você tem que ter uma orientação espiritual, tem que ter um mentor ali do lado. Se você não tem condição de ter um mentor porque você está num lugar que não tem acesso às religiões, tome muito cuidado. Não vai tomando atitude, não vai experimentando porque você dança. Porque nenhuma dessas experimentadas, você abrir um portal ou abaixar muito sua frequência e você não sabe subir, e até quem sabe subir, quando nós abaixamos a frequência, a gente sempre estamos amparados pelos mentores. Porque a gente sozinho não consegue, muitas vezes não. Precisa da ajuda dos espíritos para subir a frequência. Então, e aí imagina uma pessoa que está experimentando, ela cai e cai na mão dos algozes. Tá joia?